Glória a Jesus. Amém, irmãos. Jesus é bom. Êxodo capítulo 20, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, mas não todos eles hoje. Esses 10 mandamentos ou 10 palavras que Deus deu para o seu povo quando estava caminhando rumo à terra prometida, servem como base para todo o povo de Deus em todos os tempos e, na verdade, servem também como um parâmetro para todo o mundo ocidental. O mundo ocidental, o mundo judaico-cristão, os países judaico-cristãos, como é o nosso caso, né? Um país de formação católica, tem muitas religiões no Brasil, mas quase todas giram em torno do cristianismo, tem como base os 10 mandamentos, essas 10 palavras aqui de Deus. Inclusive as leis, as primeiras leis formadas depois de dados os 10 mandamentos, foram com base nessas palavras que Deus deu, tá? E os 10 mandamentos se dividem em duas partes, mas não 5 e 5 mandamentos. A primeira parte, que é a que eu vou falar hoje, são 4 mandamentos. E a gente diz que são os 4 mandamentos verticais, porque falam da relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Os outros 6, do 5º ao 10º mandamento, são horizontais, que falam da nossa relação com o nosso semelhante. Essa peça que as crianças apresentaram, que é a peça do samaritano, baseada na parábola do samaritano, foi para responder, Jesus contou a parábola para responder uma pergunta, e a pergunta foi: quem é o meu próximo? Jesus contou quem era o próximo, contando a parábola. O próximo é aquele que precisa de ajuda, seja quem for, precisamos ajudar. Então, por isso que no Novo Testamento, os 10 mandamentos são resumidos em 2, porque são 2 partes. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, que resume 4 dos mandamentos, e a segunda, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que resume 6 mandamentos. Nós vamos focar na primeira parte, que é a maior parte do texto. Então vamos ler Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. Diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Até aí. Vamos orar todos juntos. As crianças também, vamos orar e prestar atenção. Depois do culto vocês conversam. Pai amado, obrigado por esse culto que o Senhor nos permite fazer, prestar ao Senhor. Obrigado por todos que chegaram. Tem misericórdia daqueles que não puderam vir, sobretudo daqueles que não quiseram vir, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nesse momento de meditação na Tua Palavra, que o Senhor nos ensine um pouco mais a respeito do Senhor, do Teu caráter, da Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nos 10 mandamentos são também colocados alguns dados históricos, né? No finalzinho nós lemos um dado em relação à criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Ora, como é que Deus descansou? Se Deus não cansa.
Deus parou de criar. E isso serve de modelo para nós, para a gente parar de criar ou parar de trabalhar em um dia da semana, sabendo que não é por causa do nosso trabalho que nós somos sustentados, é por causa de Deus. Então a gente pode e deve parar um dia. Mas outro dado mais importante ainda é que é um que aparece em quase todos os livros do Antigo Testamento, que diz que Deus foi quem tirou o povo do Egito. Essa informação aparece em quase todos os livros do Antigo Testamento, até mesmo no livro de Gênesis, quando o povo termina o livro de Gênesis, chegando no Egito. A família de José, a família de Jacó, pai de José, chega lá no Egito, mas aquilo da saída do povo já havia sido profetizado, já havia sido prometida por Deus, na verdade. E é interessante, porque é esse Deus que é poderoso para tirar o povo do Egito que deve ser cultuado, que deve ser celebrado. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em cada um dos mandamentos. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Ou, como a gente também pode dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, servi-lo somente. Ele é o único Deus, deve ser o único Deus a quem servimos, a quem adoramos. E na verdade, o povo hebreu, que depois passou a ser chamado por outros nomes, judeus, israelitas, israelenses, como são chamados hoje, sofreu muito ao longo da história, como nós bem sabemos, inclusive culminando com o Holocausto, aquela terrível mancha na história da humanidade, ocorrida no século passado, por conta da idolatria. O povo foi levado para o cativeiro por conta da idolatria. O povo tinha derrotas nas guerras por conta da idolatria, porque não amava a Deus acima de todas as coisas. E na verdade, quem é o ser humano que ama a Deus acima de tudo? Esse acima de tudo não é primeiro eu me amo, depois eu amo a Deus. Não, amar a Deus acima de tudo é amá-lo acima da nossa própria vontade, inclusive. É por isso que o chamado cristão é o chamado para a morte do nosso eu. O eu, a vontade, nós somos chamados para nos matar a cada dia, não literalmente, mas a nossa vontade pecaminosa. Esse é o cristianismo, é isso que a Bíblia ensina. Nós devemos morrer um pouquinho a cada dia, isto é, fazer com que a nossa vontade pecaminosa morra um pouquinho a cada dia, para que de Cristo cada dia mais reine em nós, para que cada dia sejamos mais parecidos com Cristo. Esse é o padrão, esse é o foco, essa é a meta, ser cada dia mais parecidos com Jesus. E nós não seremos completamente parecidos com Jesus aqui nessa terra, mas esperamos o dia, quando Jesus voltar, quando o veremos, e aí sim seremos transformados na sua imagem e semelhança plenamente. Nenhum de nós ama a Deus acima de todas as coisas o tempo todo, nenhum ser humano, mas há alguns servos de Deus que fizeram da própria vida abriram mão da sua vontade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, verso 24, quando ele estava se despedindo dos irmãos da região de Éfeso, ele disse: olha, em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que o Senhor Jesus me designou, é isso que vale para mim. Para Paulo não importava se ele ia sofrer, se ele ia passar privações, ele tinha que fazer o que Jesus mandou ele fazer, e foi isso que ele fez, até o fim da vida. Outros missionários, como John Patton, ele foi para uma tribo, foi pregar numa tribo canibal, e ninguém queria que ele fosse. Missionário, jovem, inteligente, todos os que chegaram antes dele, lá naquela tribo, foram devorados, foram servidos no jantar.
O último missionário que tinha ido antes dele, antes dos barcos saírem, deixarem a costa, ele já estava sendo assassinado para ser cozinhado e servir no jantar. E todos os seus amigos disseram: você está ficando louco? Não, Deus mandou ir para lá. Para que Deus ia te mandar para lá? Eles não vão te ouvir. E ele foi. E ele disse o seguinte antes de partir: comido por vermes ou comido por homens, tanto faz para mim. Eu preciso ir, Deus mandou ir. Durante mais de 3 anos, ele sofreu ameaças de morte, todos os dias. Mas quando ele morreu, toda a tribo era convertida a Jesus Cristo. Ele amou a Deus acima de tudo, acima até da própria vida. E os 10 mandamentos que eu pedi, gentilmente, que as professoras, as tias, ensinassem para as crianças, e elas aprenderam, recitaram aqui para a gente aplaudiu há algumas semanas. Muitas vezes nós adultos não decoramos, mas seria muito interessante sabermos os 10 mandamentos. Alguns membros de igrejas nazarenas ficam até empolgados, orgulhosos, porque conhecem os 16 artigos de fé da igreja. E aí eu pergunto assim, para mim mesmo, será que conhece os 10 mandamentos também? Os artigos de fé da igreja de Nazaré ou de qualquer outra denominação mudam com o tempo. Ano que vem vai haver uma assembleia mundial. Pode ser que mude um daqueles pontos. Pode ser que seja feito um novo texto, tenha uma nova redação. Eles vão mudar. Não estou dizendo que a gente não deve atentar para a doutrina da nossa igreja. Não, devemos, claro que sim. Mas não se compara com a palavra de Deus. Devemos atentar muito mais para a palavra de Deus do que para as doutrinas da nossa denominação ou qualquer outra. Deus disse que nós não devemos ter outros deuses além dele. E Deus é um nome, no caso do nosso Deus, mas também é um título. Deus, ou um Deus, significa aquilo ou aquele que recebe adoração. Para muitas pessoas, um Deus é um carro. Então ninguém pode chegar perto do carro dele. Encostar, então, jamais. Não empresta para ninguém. Ninguém toque. É bom que o povo nem olhe. Para outras pessoas, pode ser um telefone celular. Ou um filho. Tem pessoas que fazem do seu filho um ídolo. Tornam o seu filho um Deus. E são capazes de fazer tudo para defender o filho. Devem defender, devem cuidar, devem proteger, mas não devem adorar. Para outros é um clube de futebol. Eu gosto de futebol, todos vocês sabem disso. Assisto bastante, quase não jogo mais. Parei, não tenho mais tempo. Nem enxergo mais a bola, para falar a verdade. E jogar de óculos é complicado. Mas eu lembro de que eu ia assistir alguns jogos, quando podia, numa torcida organizada. Reunia com uma torcida organizada. Mas eu parei de ir por causa da idolatria. É animado, é bacana, é bom. A gente lanchava, tomava guaraná, enfim, ia com um grande amigo meu, que também é pastor. E eu disse, uma vez que eu passei lá, indo no intervalo, fui ao banheiro, na sede lá, estava lá a imagem do santo, que adotado pelo clube, com várias velas acesas, pessoas ajoelhadas, fazendo rezas. Eu disse, não, aqui não é lugar para um servo de Deus, não. Essa é a última vez que eu vi. Terminou o jogo, fomos para casa, e eu disse para o meu amigo, eu disse, meu irmão, que também é crente, também é pastor, eu disse, aqui ali não é lugar para a gente, não. A gente não pode misturar as coisas. Então a gente assiste, continua assistindo, muitas vezes a gente assiste os jogos juntos, lá em casa, sobretudo. Comemora, vibra, ok? Fica mexendo com os nossos amigos, que o bacana é isso, mexer com o outro no dia seguinte, enfim, ou às vezes ao mesmo tempo pelo WhatsApp. Mas isso não pode ser um Deus na nossa vida, irmãos. Então é bom que nós agora, sobretudo hoje que é dia de ceia, analisemos o nosso coração
para ver se há algum ídolo no nosso coração. Não pode haver nenhum ídolo, seja uma casa, um bem, uma propriedade, uma pessoa, um lugar, um emprego. Muitas vezes Deus tira de nós aquilo que para nós é um ídolo. Talvez o fato de Deus ter pedido a Abraão o sacrifício de Isaac foi porque Abraão tinha feito de Isaac um ídolo que estava ocupando no coração dele o lugar que só pertence a Deus. Mas é claro, Deus não aceita sacrifícios humanos e não permitiu que Isaac fosse literalmente sacrificado, mas simbolicamente Abraão deu seu filho para Deus. Se há no coração de alguém aqui algum ídolo, se desfaça. No meio onde eu vivo, meio teológico, quase todos os alunos têm suas bibliotecas, vão montando aos poucos. E recentemente, um garoto bem empolgado, Paulo mandou uma foto para mim da biblioteca dele, boa biblioteca inclusive, está começando agora, mas bons livros. Ele disse: aí, estou começando bem? Eu disse: está começando bem, mas os livros estão todos novinhos aí. Só ter na estante não vale de nada, tem que ler. Tem que ler. Ele sentiu a barroada, mas eu vejo que para alguns irmãos, os livros são mais importantes até do que o próprio Deus. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu tenho tomado um cuidado em relação a isso. É de me desfazer periodicamente de alguns livros. Às vezes eu dou alguns livros, às vezes eu vendo, sabe? Não vou ler mais, não vai mais me servir, os outros vão ser ferramentas de trabalho, não posso me desfazer. Mas para que não correr o risco daqueles livros se tornarem um ídolo para mim. E vocês, quais cuidados têm tomado? Segundo mandamento: não façam imagem nenhuma de Deus. Não façam imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, embaixo na terra, embaixo nas águas, ou nas águas debaixo da terra. Não se curve diante delas. E aí vem uma maldição para aqueles que idolatram imagens, para aqueles que fazem romarias, para aqueles que adoram ou confiam em ídolos, sejam de barro, de madeira, de bronze, de ouro, de qualquer material que seja, às vezes até uma foto. Vocês lembram que há alguns anos, uns 15 anos mais ou menos, em alguns vitrais, em algumas janelas daqui do Brasil, estavam aparecendo supostas imagens de santos católicos? Quem lembra disso? Irmãos, e muita gente achava que aquilo era Deus querendo se comunicar com o homem. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz que Deus, quando quer falar com alguém, fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É pela palavra e pelo Filho que Ele fala conosco. Então as pessoas se apegam a coisas fúteis que nada podem fazer por elas. Mas não somente os incrédulos. Muitas vezes o povo de Deus no Antigo Testamento fez isso. Uma janela, se alguém jogasse uma pedra, quebrava a vidraça e acabou. Um ídolo que não tem mãos, que não tem só desenhado, né, esculpido, que não tem pés, que não é independente, que não ouve oração de ninguém, como diz no Salmo 115, eles nada podem fazer e tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Como é essa maldição? Como é essa maldição para aqueles que adoram ídolos? Como é que as pessoas que adoram ídolos se tornam semelhantes àqueles que eles estão adorando? Assim como aqueles ídolos, aqueles bonecos, não passam disso, não ouvem a voz de ninguém, essas pessoas não ouvem a voz de Deus. Assim como esses ídolos não veem nada, essas pessoas não veem o agir de Deus. Mesmo que a gente mostre na palavra de Deus que aquilo é pecado, elas não veem. Assim como aqueles ídolos não podem caminhar sozinhos, essas pessoas não caminham para adorar a Deus, não vão ao templo. Assim como esses ídolos não estendem as mãos para apertar a mão de alguém ou para abraçar um necessitado, porque é um ídolo, é um boneco. Essas pessoas também
não conseguem consolar com o consolo que vem da parte de Deus aqueles que estão perecendo. O Salmo 115, que vocês podem ler depois, se não estiverem lembrados, segue: Israel não será assim. Israel, o povo de Deus, não será assim. Nós temos vida. Nós somos a única imagem de Deus verdadeira, porque fomos criados imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança são duas palavras que significam uma coisa só. É como carne e sangue, que Paulo escreveu em Efésios. A nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra espíritos malignos. Então nós recebemos atributos de Deus quando fomos criados. Deus é amor, a gente tem a capacidade de amar. Deus é bondoso, embora sejamos maus por conta do pecado original, também há um pouquinho de bondade em nós. A gente consegue fazer coisas boas. Deus é justo. Nós podemos e devemos agir com justiça. Deus é soberano sobre todo o universo, e Ele espera que sejamos mordomos daquilo que pertence a Ele e que Ele nos emprestou para a gente cuidar durante essa vida. Por exemplo, dos nossos bens, do nosso tempo, da nossa saúde. Nós somos mordomos de Deus. Por quê? Porque somos imagem e semelhança dele. Então ninguém pode fazer imagem esculpida de Deus, muito menos adorar essas imagens. Primeiro, porque Deus já fez a sua imagem e semelhança, o ser humano. Segundo, porque qualquer coisa que o homem faça será uma coisa sem vida, e o nosso Deus é o autor da vida. Nós somos vivos porque Deus nos deu vida. Terceiro, assim como Deus ajuda as pessoas e essas imagens não podem ajudar, nós podemos e devemos ajudar as pessoas. Quarto lugar, ninguém pode fazer nem adorar imagem nenhuma de qualquer divindade, deve adorar apenas o Deus invisível, porque há uma maldição para quem adora outros deuses. Uma maldição que o texto diz, no verso 5, eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Então aqueles que não são cristãos vivem debaixo da maldição divina. Mesmo que prosperem financeiramente, mesmo que tenham saúde, mesmo que consigam grandes conquistas nessa terra, estão amaldiçoados por Deus, sobretudo aqueles que adoram ídolos. Não é o diabo quem amaldiçoa nesse caso. O texto diz, eu castigo, ou eu amaldiçoo. É Deus. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Porém, essa maldição, que é uma maldição hereditária, pode ser quebrada. E só há uma forma de quebrar esse tipo de maldição. Não é fazendo uma campanha de 7 sextas-feiras, não é fazendo oração forte, levando sal para casa, rosa ungida, água de Israel, essa presepada toda. Isso não serve para nada. Só serve para enganar aqueles que não leem a Bíblia. A única maneira de quebrar a maldição daqueles que adoram ídolos é se convertendo a Jesus. O verso 6 diz, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz exatamente como essa maldição daqueles que estão longe de Cristo pode ser quebrada. Romanos 8:1 diz o seguinte, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia não menciona, não ensina, não incentiva. Jesus não ensinou, os apóstolos não ensinaram a fazer oração de quebra de maldição.
Isso não existe, irmãos, na Bíblia. Isso é crendice popular. Isso é mistura de espiritismo com cristianismo. É o que a gente chama de sincretismo religioso. A única forma de quebrar a maldição na vida de alguém é se ela se converter. Então, às vezes, alguém se converte na igreja e tem muita gente que ora, diz: Senhor, quebra todo o laço com as trevas e tal. É uma oração desnecessária até. Porque se a pessoa realmente se arrependeu, ou seja, ela foi salva, Jesus já quebrou a maldição. E acabou. Dependendo do grau de envolvimento que essa pessoa tiver com as trevas, ela vai enfrentar ainda muitas lutas. Por exemplo, alguém que se converte vindo do satanismo vai enfrentar lutas. Sim, pode ver espíritos malignos, pode ver demônios, pode ter pesadelos, e geralmente é isso que acontece mesmo. Pode ver a família brigando, aqueles que não são de Deus, pode ser expulso de casa, pode enfrentar uma série de problemas, mas maldição sobre a vida dela não tem. Não vamos confundir lutas que todos temos com maldição, irmãos. Estamos em Cristo, amém? Não há nenhuma maldição sobre a sua vida. Não há. Lembram quando Balaão não era um profeta de Deus, tá, gente? Ele era hoje a gente chamaria ele de macumbeiro. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele recebeu o dinheiro. Ele tentou fazer isso 3 vezes. Então, quando ele ia proferir as suas maldições, e isso existe, pega para quem não está debaixo da proteção divina. Quando ele ia falar, eu amaldiçoo esse povo, Deus tomava a boca dele e ele dizia: eu abençoo esse povo. E ainda fez uma profecia messiânica, uma profecia referente a Cristo Jesus. É assim que acontece. Por mais que as pessoas queiram amaldiçoar a gente, quem está em Cristo não tem medo não. Então, tem crente que morre de medo da morte, né? Não, irmão, não tenha medo da morte não. Tenha medo de Deus. Temor, pastor? Temor, sim, mas medo também. Deus não brinca. Deus não brinca. Então, segundo mandamento: não façam imagem de escultura, nem adorem nenhum outro Deus. Terceiro mandamento. Esse é um curtinho aqui, né? Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Meus irmãos, qual é o nome de Deus? Deus tem 3 nomes primários e algumas dezenas de nomes compostos. Deus, propriamente dito, que é a tradução do hebraico Elohim, que é tanto um nome como um título, no caso de Deus é um nome mesmo. Senhor, que aparece no Antigo Testamento, às vezes, geralmente com S maiúsculo, que é a tradução da palavra hebraica Adonai, e a maior parte do tempo, Senhor, como está aqui no verso 7, Senhor com todas as letras maiúsculas, que é a tradução do que nós chamamos de tetragrama. São 4 consoantes hebraicas, Y, H, W, H, que muitos acham que a pronúncia certa seria Yahvé, Javé, Yahvé. Alguns acham até que é Jeová, mas Jeová é impossível, porque Jeová é a mistura do tetragrama com as vogais do nome Adonai, então não dá. Na nossa Bíblia está traduzido assim, Davi, vire para cá. Vire para cá. Na nossa Bíblia está traduzido assim, Senhor, com todas as letras maiúsculas. E tem vários nomes compostos, com El, que é a abreviatura de Elohim, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Olam, Deus Eterno, El Elyon, e por aí, e assim por diante. E nomes compostos com Yahvé, ou Jeová, como muitos preferem, Jeová Rafa, o Senhor que cura. Aliás, Rafael, o nome Rafael significa Deus cura, né? Rafa é cura, El é Deus, Deus cura.
Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Tsidequenu, o Senhor é a nossa justiça. Enfim, irmãos, Deus tem vários nomes. Seja como for, o mandamento diz respeito não somente ao nome específico de Deus, mas quando a gente coloca o nome de Deus, ou quando sai da nossa boca, algo referente ao nome de Deus e ao que pertence a Deus, as coisas sagradas, sem a devida santidade, isso é quebrar o terceiro mandamento. Quando a gente fala o nome de Deus à toa, quando está com raiva e grita, meu Deus, isso é pecado. Isso é pecado. Quando pessoas imitam outras, por exemplo, falando em línguas, numa brincadeira, irmãos, é um dom do Espírito. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo. Com brincadeiras, piadas. Tem pastor hoje em dia que está famoso e muito rico, mas vai prestar contas caras, vai se ver com Deus, porque fez da Bíblia um livro de comédia. Ao invés de pregar a Escritura, ensinar, como eu estou tentando fazer aqui hoje, e muitos outros servos e servas de Deus fazem da Bíblia um livro de piadas, do nome de Deus, o motivo para o povo ficar gargalhando. São pastores famosos. Ah, não, mas ele fala bem sobre casamento. Com a Bíblia nas mãos, irmãos. Qual profeta fez o povo rir enquanto pregava? Quantas vezes o povo gargalhou enquanto Jesus estava pregando? Qual dos apóstolos fez, ou qual dos membros das igrejas nas cartas, contava piadas em nome de Deus? Deus é para ser levado a sério. Não se deve tomar o nome de Deus em vão. Temos isso na nossa consciência. É como alguém querer servir uma boa refeição, uma sopa nutritiva, saborosa, até pode ser, mas no prato errado. Já imaginou, irmão, servir uma sopa num pinico? É basicamente isso que esse povo está tentando fazer. A sopa é a palavra de Deus, e o pinico é a forma que eles têm apresentado o prato, a refeição. Irmãos, não é digno. O pinico não é digno da sopa, tem que ser o prato. A palavra de Deus, esses homens não são dignos de apresentar a palavra de Deus. Fazer piada com o nome de Deus, com o nome de Jesus, se tomar o nome dele em vão, ou seja, de qualquer maneira, é pecado. Imagina fazer piada com o nome de Deus. Tenhamos cuidado, irmãos. Deus é bem-humorado, mas ele não brinca. Quarto e último mandamento: guardar o sábado. Então, no Antigo Testamento, todos deveriam parar de trabalhar no sábado. Sábado, inclusive, significa descanso. É o sétimo dia. Era o mandamento. Não devia se fazer nada no sábado mesmo. Deveria ser um dia guardado somente para se lembrar de Deus, para descansar, para renovar as forças. Com o tempo, os cristãos acabaram, de certa forma, começando a cultuar no domingo. Porque o domingo, o primeiro dia da semana, foi o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, os cristãos passaram a cultuar mais no domingo. Só que tem muito cristão ainda hoje que acha que tem que guardar o domingo. Mas de todos os mandamentos, dos 9 mandamentos, nenhum mandamento, o sábado não é repetido no Novo Testamento. 9 são repetidos, mas a guarda do sábado não. Porém, o princípio de descanso permanece. Nós precisamos tirar um dia da semana para descansar, para orar mais, para ler mais a Bíblia. E o Novo Testamento não diz como deve ser esse descanso. O Antigo Testamento dizia, não podia andar determinada distância, não podia cozinhar, enfim. Mas o Novo Testamento não diz. E a gente descansa de maneiras diferentes. Tem gente que descansa pedalando, porque relaxa. Tem gente que descansa em jogar bola.
Tem gente que descansa dormindo. Tem gente que descansa indo à praia. Ou a mesma pessoa, dependendo do cansaço, pode querer uma coisa ou outra. Ainda bem. Estava havendo uma confusão na igreja em Roma, no primeiro século. Porque a igreja de Roma era composta por muitos judeus e alguns gentios. Então os judeus queriam guardar o sábado. Os gentios queriam guardar o domingo. Tinha outras pessoas que estavam em dúvida. E aí, é um ou outro? Ou será que precisa guardar mesmo? E aí nós lemos em Romanos capítulo 14, versos 5 e 6, o veredito sobre qual dia guardar e como deve ser. Paulo disse o seguinte, escreveu o seguinte: uma pessoa considera um dia mais importante que outro. No caso, os judeus consideravam o sábado mais importante que os outros dias. Mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, porque também tem a questão do alimento, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, tem gente que achava que não podia comer carne de porco, galinha cabidela e um monte de outras coisas. Não é pecado, viu, irmãos? Pode comer de tudo, se você tiver saúde para isso. Para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Então essa é a última palavra sobre o assunto. O fato é que o princípio de descanso permanece, mas vamos imaginar no mundo que nós vivemos hoje. Pessoas trabalham por plantão. Por exemplo, o pessoal que trabalha lá no condomínio onde eu moro. Chega de 6 da manhã, sai de 6 da noite, 12 por 36. No outro dia não vem, né? Enfim, vem no outro. E aí, numa semana trabalha no sábado, na outra trabalha no domingo. Se for crente, pelo menos 2 domingos no mês não vai poder ir à igreja no domingo. Está trabalhando, tem que sustentar a família. E as pessoas que trabalham como motoristas de ônibus, trabalham em hospitais. Como minha própria esposa trabalhou e muitas vezes não pode vir no domingo. Porque deu a hora de eu vir para o culto e ela estava trabalhando ainda. Ou tinha acabado de chegar de 7 dias de trabalho, por exemplo. Enfim, Deus, que é todo sábio, sabia que o mundo ia mudar, a dinâmica do mundo ia mudar. Em Israel, dava para guardar o sábado, e eles guardam até hoje lá, os judeus. Tá? Mas, por exemplo, lá em Recife, que tem 3 sinagogas, sendo 2 sinagogas ativas e uma que é museu, eu já visitei esse museu 2 vezes, foi muito interessante. Não tem nada no sábado, é no domingo. Domingo eles não trabalham, são judeus. Fomos no domingo, foi muito interessante. Meus irmãos, por que Deus deu esses 4 mandamentos? Por que eles têm relação com Deus diretamente? Porque em primeiro lugar, devemos amar Deus, só adorar a Ele. Segundo, não podemos fazer imagem de escultura nenhuma, nem nos curvar perante ela, nem confiar em qualquer outro Deus, devemos confiar só em Deus. Terceiro, o nome de Deus não pode ser vulgarizado. E aí, eu fico pensando, irmãos, quando eu vejo cristãos brincando com a sua fé, os incrédulos pensando o seguinte, e muitas vezes até dizendo, se eles que são crentes brincam com a própria fé, por que eu não posso fazer piada também? Em quarto lugar, descanse. Por causa da falta de descanso, muitos têm adoecido. Eu dou aula a vários obreiros. Muitos mesmo, são completamente desorganizados. E a partir dessa desorganização, por exemplo, não descansar um dia na semana, tem gerado bola de neve de problemas. Essa semana, a esposa de um pastor se matou. Eu soube ontem de manhã, eu sabia que uma irmã tinha morrido, não sabia quem era ela e tal. Infelizmente, ela cometeu suicídio. Ela estava com uma depressão profunda, o marido também, ele já tinha se afastado da igreja, da liderança da igreja. Vocês não conhecem, não é ninguém da igreja Nazareno, mas essa irmã tirou a própria vida.
E eu fui entregar uma encomenda para um amigo e eu estava com pressa, porque ia trabalhar ontem de manhã, cedinho. E ele disse: rapaz, você tá apressado, vai para onde? Eu disse: não, só vim deixar isso aqui, eu vou trabalhar. Ele disse: não, eu lembrei de você essa semana. E eu disse: que foi? Aí ele contou o que aconteceu. Eu disse: nossa, eu não sabia que tinha sido suicídio. Mas o que foi que você lembrou de mim? Eu lembrei que nas suas aulas você sempre dizia para cuidar primeiro da sua família. E aquele que não cuida bem da sua casa não pode cuidar da obra de Deus. Não pode. Que moral essa pessoa vai ter? Pastores desorganizados, líderes desorganizados, não tem moral nenhuma. Imagina um líder que marca uma reunião e chega atrasado. Que moral ele tem para cobrar a pontualidade dos outros? Nenhuma. Nenhuma. Irmãos, infelizmente, eu tenho procurado ajudar vários desses obreiros. E a principal questão deles é a falta de organização. Começando com um dia para descansar. E eu pergunto: qual é o teu dia de folga? E alguns até brincam, né? Ah, folga é bíblico, irmão. Não é para fazer piada, não. É mandamento. Descanse. Você vai adoecer, sua família vai adoecer, seus filhos vão crescer sem querer ir para a igreja, porque vão botar a culpa na igreja, vão fazer a associação errada, e a culpa é sua. Então comecemos por isso. Nossa relação com Deus. Nosso Deus quer cuidar de nós. E Ele nos deu ordens para nos proteger. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os irmãos vão cantar um louvor.